Uma pessoa especial na qual você depositava seus sentimentos mais sinceros, subitamente se afastou, te abandonou, negou sua companhia ou mesmo encerrou o relacionamento sem nenhum sinal anterior. Após certo período, você reconhece que essa figura continua habitando um espaço em seu interior. Possivelmente neste instante, você experimenta essa angústia silenciosa sem compreender exatamente como reverter essa situação. É fundamental compreender algo essencial. Existe uma distinção enorme entre perseguir alguém com ansiedade e saber atuar de maneira sábia, calculada e psicologicamente estável. Enquanto uma abordagem repele, a alternativa possui a capacidade de causar impacto, gerar questionamentos e inclusive fazer a pessoa reconsiderar a escolha de te abandonar. Nesta apresentação, revelarei 5 comportamentos transformadores que possuem o potencial de alterar completamente a estrutura do relacionamento. Comportamentos que, quando implementados, despertam a curiosidade e o pesar em quem te dispensou. O mais fascinante é que você não precisará mais perseguir, pois ao término deste processo, será essa pessoa quem se questionará por que permitir que alguém assim se afastasse. O conhecimento que absorverá aqui não consiste em orientações vazias ou acadêmicas, são etapas precisas, diretas e fundamentadas em bases sólidas da psicologia comportamental e profunda. Sabedoria que a maioria das pessoas jamais ouviu mencionar. São comportamentos que funcionam em um nível discreto, porém intensamente eficiente. Portanto, permaneça comigo até o fim, pois o 4º comportamento que demonstrarei possui um poder renovador. Ele produz um impacto emocional tão intenso que consegue fazer com que até mesmo os espíritos mais frios comecem a te perceber de uma maneira completamente diferente. Você já experimentou o fardo de ser dispensado por alguém para quem você ofereceu tudo de si? Talvez tenha se indagado no silêncio da sua angústia o que poderia executar para que essa pessoa percebesse o que desperdiçou. Não por retaliação, mas porque internamente ainda perdura um sentimento que clama por entendimento. Carl Jung afirmava que aquilo que rejeitamos em nossa própria essência se fortalece no inconsciente. O mesmo ocorre com quem nos dispensa. Quando alguém nos descarta, não representa o término, mas o início de um processo mental que, se bem interpretado, pode inverter as posições. Neste conteúdo, você não descobrirá táticas superficiais, mergulhará profundamente em uma jornada de autoconhecimento que, ao ser experienciada com sinceridade, inevitavelmente modifica a percepção de quem um dia te dispensou. Visualize a situação. A mesma pessoa que anteriormente parecia indiferente, agora retorna motivada por algo que ela própria não compreende. Um magnetismo que não é mais seu físico nem suas expressões, mas sua presença renovada. Jung denominaria isso de individuação, o despertar da sua natureza mais genuína, que atrai não pela necessidade, mas pela plenitude. Quando você cessa de perseguir e inicia a caminhada em direção a si próprio, uma força invisível começa a se estabelecer. Essa força que será impossível de desconsiderar. Você não chegou aqui por coincidência. A dor da rejeição é, na realidade, um chamado profundo para que você pare de tentar ser aceito e comece a se aceitar. Ironicamente, é precisamente isso que inflama a chama do pesar em quem te virou as costas. Este conteúdo é um convite para inverter a lógica emocional que te aprisiona, não com manipulações, mas com consciência. Porque quando você ativa os arquétipos corretos dentro de si, o inconsciente do outro reage. Por isso, hoje revelarei 5 atitudes baseadas na psicologia profunda que fazem com que quem te dispensou repense tudo e, sem compreender como ou porquê, sinta a necessidade de retornar.
Mas antes, é necessário que você esteja preparado para uma realidade. Apenas quem se reencontra consegue fazer o outro sentir sua falta. O que se segue não trata de reconquistar alguém. Trata de se tornar impossível de ser esquecido. Permaneça comigo até o final, pois cada atitude revelada aqui não é apenas uma estratégia de retorno, mas um passo rumo ao seu renascimento interior. Quando souber aplicá-las com autenticidade, não será você quem implorará, será o outro. E isso não porque você forçou, mas porque se tornou inevitável. Na maioria das ocasiões após a rejeição, o impulso imediato é procurar esclarecimentos, reconciliação ou pelo menos um fechamento. Contudo, Jung lembra que o inconsciente atua em silêncio. É nesse silêncio que inicia a transformação mais poderosa. Quando você se retira sem clamar por atenção, você rompe com o padrão arquetípico do perseguidor, e isso desestabiliza o outro. A ausência, nesse caso, se torna mais eloquente do que qualquer expressão. A psique do outro começa a preencher esse silêncio com projeções, dúvidas e lembranças, todas inevitavelmente distorcidas pelo vazio que você deixou. O silêncio consciente não é ausência passiva, é presença não verbal. Ele exige maturidade emocional e por isso é tão raro. Quando você não reage, você quebra o ciclo de dependência emocional que a rejeição tenta alimentar. Você deixa de ser previsível e isso faz com que a mente do outro entre em alerta. Jung dizia que o que você resiste persiste. E quando você não resiste ao afastamento, não o persegue, você interrompe a energia que alimentava a rejeição. É nesse ponto que algo começa a mudar dentro do outro. Imagine a confusão mental de alguém que esperava sua reação imediata, talvez desespero, choro ou insistência, e recebe no lugar disso uma ausência serena. Não há mais a narrativa confortável de ele ou ela ainda me quer. Há agora um vazio que não pode ser controlado, que não se curva às expectativas. Isso ativa o arquétipo do caçador no outro. Aquilo que foge desperta o desejo de captura. É o início da inversão. Você deixa de ser o rejeitado e começa a se tornar o desejado. Mas atenção, esse silêncio não é um jogo, é um processo de cura. Você não se cala esperando que o outro volte. Você se cala para ouvir sua própria alma. Quanto mais você mergulha nesse silêncio interior, mais você se distancia do medo da solidão. Jung acreditava que só quando enfrentamos a solidão com coragem é que nos libertamos da sombra da carência. É essa nova postura silenciosa, íntegra, firme, que começa a mexer com a mente de quem te deixou. Essa é a primeira atitude, retirar-se, com dignidade, não por orgulho, mas por respeito a si mesmo. É o primeiro passo da individuação, do retorno à sua essência. Quando o outro perceber que você não precisa mais dele para se sentir inteiro, ele começará, mesmo inconscientemente, a se perguntar se não foi ele quem perdeu algo raro. Nesse momento, a semente do arrependimento começa a brotar. Após o silêncio iniciase um processo ainda mais profundo, o da reconstrução. A rejeição costuma nos despedaçar, mas Jung via nesse colapso uma oportunidade. Você não se tornará iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ou seja, o momento de dor é uma chance de integrar a sombra e começar a se reconstruir, não como uma versão mais agradável de si, mas como sua versão mais autêntica. E isso é irresistível. É nesse estágio que você começa a se reconectar com o que deixou para trás enquanto tentava agradar o outro. Seus sonhos, suas paixões, seus desejos esquecidos. A rejeição não foi um fim, foi um espelho. Ao reconstruir sua identidade com base no que é verdadeiro, você passa a irradiar uma energia diferente,
uma que não implora por afeto, mas que atrai por autenticidade. Esse é o segundo movimento que faz o outro sentir sua falta de verdade, transformação visível. As redes sociais, os encontros casuais, as palavras que chegam por terceiros, tudo passa a ser canal de percepção dessa sua nova versão. Mas cuidado, não se trata de mostrar, mas de ser. Não adianta fingir mudança, porque o inconsciente do outro perceberá a dissonância. Jung nos ensina que tudo o que é falso cai mais cedo ou mais tarde sob o peso da própria ilusão. Mas o que é real permanece. O seu novo eu precisa ser real. Conforme você se reinventa, o outro começa a reviver momentos, lembrar falas, imaginar cenários que poderiam ter sido diferentes. A mente humana não suporta a ideia de ter perdido algo valioso. Quanto mais sua presença se mostra evoluída, mais o outro começa a reinterpretar o que viveu com você. O que antes parecia descartável, agora ganha valor, e isso ativa um gatilho emocional poderoso, a culpa por ter deixado escapar o que só agora se mostra essencial. Essa é a segunda atitude, reconstruir-se de dentro para fora. Não para provar nada, mas para se tornar inteiro. Porque pessoas inteiras não imploram por amor, elas inspiram amor. Quando você inspira, você se torna inesquecível. Existe uma força invisível que conecta as pessoas para além das palavras à energia. Jung chamou isso de sincronicidade, acontecimentos ligados não por causa e efeito, mas por sentido. Quando você se reconstrói emocionalmente e se alinha com sua verdade interior, você começa a emitir um novo tipo de frequência. Quem te rejeitou sente isso, mesmo que não entenda, algo muda no ar. A percepção da sua presença se torna diferente, mais magnética. Esse magnetismo não vem de aparência ou status, mas de um estado psíquico elevado. Uma pessoa que se conhece, que mergulhou em suas sombras e emergiu mais consciente, carrega uma aura de poder silencioso. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É nesse despertar que sua energia se transforma. Você passa a ocupar um novo lugar dentro do inconsciente coletivo das pessoas ao seu redor, inclusive daquela que te rejeitou. A dinâmica muda, o outro sente que já não tem mais controle sobre você. Aquela previsibilidade emocional que o fazia se sentir seguro em te afastar desaparece e no lugar dela surge o incômodo da dúvida. Será que perdi algo que nunca mais vou encontrar? É aí que a rejeição começar a se transformar em arrependimento. A lembrança de você se mistura com a ausência da sua antiga vulnerabilidade. E o novo você, agora emocionalmente forte, se torna um mistério sedutor. Essa mudança energética não se comunica por palavras, mas por presença. Sua postura, seu olhar, sua paz. Tudo isso começa a falar mais alto do que qualquer tentativa de reconquista. Jung falava do self como a totalidade psíquica do ser. Quanto mais você se aproxima do seu self, mais você se afasta da necessidade de ser escolhido e mais você passa a ser desejado. Porque ninguém resiste a alguém que está em paz com sua própria alma. Se essa mensagem falou com você, clique agora no link da descrição e transforme sua maneira de enxergar os relacionamentos. Essa é a terceira atitude, elevar sua energia através da autenticidade, da cura interior e do reencontro com o self. Quando você faz isso, quem te rejeitou sente, sem saber explicar, que algo mudou e que talvez agora seja tarde demais. Esse pensamento pode ser devastador para quem achava que sempre teria você por perto. Um dos aspectos mais profundos da rejeição é o vínculo inconsciente que permanece mesmo depois da separação. Carl Jung compreendia isso como uma forma de ligação arquetípica, algo que transcende o racional e se estabelece no inconsciente como um fio invisível entre duas almas.
Esse vínculo muitas vezes é mantido vivo não por amor genuíno, mas por dependência emocional. Enquanto ele existir, você continuará sendo emocionalmente acessível, mesmo à distância. A quarta atitude, então, é romper esse vínculo silencioso. Isso exige um ato de coragem interior, deixar ir de verdade, não como um jogo de orgulho ou manipulação, mas como um gesto de libertação. Jung afirmava que aquilo a que você resiste, persiste, e isso vale para o apego oculto. Ao aceitar a perda como uma etapa do processo de individuação, você se desprende da necessidade de retorno. É exatamente nesse ponto que o retorno se torna mais provável. Essa quebra energética é sentida pelo outro com uma força avassaladora. A pessoa percebe muitas vezes de maneira inexplicável que perdeu o acesso ao seu mundo interno. Já não há mais aquela ligação psíquica que garantia sua presença mesmo em silêncio. Você não está mais esperando. É essa ausência absoluta emocional, energética e espiritual que provoca o abalo. O inconsciente do outro começa a buscar o que foi perdido, como quem desperta de um sonho e se dá conta de que o tesouro já não está ali. Essa atitude também revela o seu renascimento. Romper com o apego é afirmar que sua alma está pronta para algo maior. Você deixa de viver pela memória de um passado e começa a viver pela construção de um futuro. A dor que te fez sangrar agora se torna cicatriz. Essa cicatriz não é feia, ela fortalece. Pessoas maduras espiritualmente carregam cicatrizes como troféus. E isso é profundamente magnético para quem ainda vive na superficialidade das emoções não resolvidas. Quando você rompe o vínculo de dependência, você se torna intocável emocionalmente, não frio, mas inteiro. Para quem te rejeitou, isso é um choque, porque no fundo, o poder da rejeição estava no controle que o outro acreditava ter sobre você. Quando esse controle desaparece, o desespero começa. É aí que muitos voltam, não por amor, mas pelo pânico de perder algo que só agora entenderam ser essencial. A última atitude não é sobre o outro, é sobre você. Jung dizia que a meta mais profunda da vida é a individuação, o caminho que leva cada ser humano a se tornar aquilo que realmente é. Quando você começa a trilhar esse caminho, você deixa de orbitar em torno da necessidade de aprovação, validação ou retorno. Você simplesmente vive, e isso é revolucionário. Quem vive em função do passado estagna. Quem se move em direção ao seu destino floresce. Nesse novo estado de consciência, você deixa de esperar por alguém que não soube te ver e começa a enxergar a si mesmo com os olhos da alma. Você descobre talentos, propósitos, paixões adormecidas. Sua vida se preenche de sentido, não porque alguém voltou, mas porque você finalmente chegou em si mesmo. A rejeição foi o empurrão para o seu renascimento. O abandono do outro revelou o quanto você havia se abandonado, e agora você está de volta. A partir desse ponto, não há mais carência disfarçada de esperança. Há abundância emocional. Você se torna um imã natural. As pessoas percebem sua presença como algo raro, porque ela não depende de ninguém, ela irradia de dentro. O mais interessante é que nesse momento de plenitude, inevitavelmente, quem te rejeitou sente o peso da ausência, porque agora você não é mais o mesmo. E talvez eles não tenham mais lugar na sua nova versão. Essa quinta atitude, seguir em frente com coragem rumo ao seu destino, é a mais poderosa de todas. Não porque ela provoca alguém, mas porque ela te cura. Quando você se cura, você se torna inteiro. Quando você está inteiro, quem ainda está fragmentado sente sua ausência como um abismo e pode implorar para voltar. Mas você já não estará mais esperando por isso. Aqui está a verdade mais profunda de toda essa jornada, talvez o maior
presente da rejeição seja a chance de se encontrar de verdade, de se reconstruir, de se libertar, de se amar. Quando isso acontece, tudo muda, dentro e fora. Quem te rejeitou pode até voltar, mas você agora já voltou para si mesmo. E isso é o que torna você impossível de ser esquecido. Agora que você percorreu cada uma dessas 5 atitudes, é hora de olhar para trás e compreender o que realmente aconteceu dentro de você durante esse processo. A rejeição foi apenas o estopim. O que veio depois foi a sua reconstrução. Você resgatou sua dignidade, reorganizou seu mundo interno, silenciou a necessidade de aprovação e redescobriu o seu valor. Isso por si só já é maior do que qualquer retorno que alguém possa tentar te oferecer. Porque no fundo, o que foi perdido não foi a pessoa, foi você mesmo. E agora, você está de volta. Jung nos ensinou que não existe despertar de consciência sem dor. Você sentiu como poucos. Mas ao invés de permanecer preso à ferida, você fez dela um portal e através dele atravessou para uma nova versão de si mesmo mais consciente, mais centrado, mais inteiro. Aquele que um dia implorou por atenção já não existe. O mais impressionante é que ao deixar de implorar, você se torna irresistivelmente magnético para quem antes te ignorava. Não por força, não por estratégia, mas porque sua energia mudou. Sua alma agora vibra em outra frequência. O que você fez aqui não foi um jogo para fazer alguém voltar. Foi uma jornada de retorno à sua essência. Ironicamente, é esse retorno que faz com que os outros desejem reencontrar o que perderam em você. Mas agora, você não está mais carente de amor. Você é a própria fonte. Quem quiser estar ao seu lado, terá que estar pronto para te encontrar no seu nível, na sua profundidade, na sua luz, porque você não é mais o mesmo. E isso é o que assusta e atrai. Então, antes de terminar este conteúdo, te convido a olhar com carinho para essa trajetória. Perceba o quanto você evoluiu. Se você sente que esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe nos comentários o que mais te marcou. Porque quando você escreve, você ancora. E quando você ancora, você transforma. Essa é uma forma simbólica de selar esse momento de virada, de deixar registrado eu despertei. E isso ninguém mais pode tirar de você. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a si mesmo com novos olhos, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações não por mim, mas por você, para continuar recebendo conteúdos que falam com a sua alma. Se conhece alguém que está passando por um processo parecido, envie este conteúdo. Às vezes uma palavra no momento certo pode salvar alguém do abismo do autoabandono. Se você chegou até aqui, lembre-se que quem te rejeitou pode até implorar para voltar, mas você já não depende mais disso, porque agora, finalmente, você voltou para o seu próprio coração. Pare de insistir onde você só se machuca. Comece hoje sua mudança. O link está aí na descrição. Vai lá e cuide de você.